E a gente hoje vai falar do poder dos mentores, né? Não se fala aqui só do poder dos encostos, do poder do assédio. É forte, mas encosto é forte, mas mentor é forte também. E não é pouco forte, não, mais do que a gente imagina. É que mentor é ético. Segue as regras, estuda, se dedica, tem grupo, trabalha junto, segue protocolo. Encosto não, encosto segue você, o seu fiofó quando você está deitado. Mentor não, mentor segue. E eu vou trazer vários relatos aqui da capacidade dos mentores. Na verdade, por isso que é gostoso. Os mentores podem fazer o que de fato? Qualquer coisa que eles quiserem. Eles têm mais conhecimento que os espíritos do umbral. Muito mais. Eles estão lidando com seres em frequências mais altas, estão fazendo migrações e visitas em planetas diferentes, recebendo ETs aqui constantemente, estão com tecnologias de todos os tipos. O que eles fazem, como qualquer outra situação, é um nível de ética muito alto. E a ética é um freio, né? A ética é um sistema de proteção. Mas eles conseguem e fazem muitas vezes isso. Uma das coisas que me chama a atenção é o poder que começou a me chamar a atenção foi como como me tiraram do corpo uma vez. Algumas vezes, tá? Mas uma vez foi incrível. Cara, eu era a hora que quiser. Por que não me tira então, Saulo? É que deu vontade de espirrar. Porque você não deve estar pronto. Tá com medo, tá agoniado. Eu estava em Salvador por volta do ano de 92, 93. Assim, 77, 87, eu tinha 10, 11, 12, 10, 92, por aí. 15 anos, mais ou menos. Já tinha saído do corpo algumas vezes, mas tinha ido a um centro espírita e estava com medo. De repente eu fiquei com medo. No começo não tinha, de repente fiquei. Comecei a encosto, espírito ruim e tal. Eu falei, tá. Mas eu queria sair, mas estava com medo. Mas eu já tinha uns 4 meses de dedicação sem parar. Aí eu sou chato, tipo chato. Eu não paro, eu sou ruim. Eu não me considero bom em nada. Eu considero mediano em tudo que eu faço. Sou um músico mediano. Não sou horrível, sou mediano. Realmente ali não. Daria minha nota 7 ali, um 6,5. Passaria na prova, sabe? Sou mediano em tudo. Sou mediano na projeção astral também. Tudo. Mas eu sou extremamente chato e dedicado. É isso que faz a diferença. Não paro. Desde moleque. Não parava. Eu começo uma coisa, eu vou fazer aquela coisa, eu vou dar a alma naquilo. Então lá estava eu. Era por volta das 10 horas da noite quando eu fui pro quarto. 2 horas da manhã eu estava praticando ainda, pai velho. Deitado. Vou sair. Já tinha saído várias vezes, sabia que existia. Eu queria sair, pai. Então eu estava ali mexendo energia, velho. Nem sabia direito o que era mexer energia, pra você ter ideia. Eu peguei uma técnica na internet que era assim, começava a relaxar os pés, o joelho, as coxas, ia subindo, não sabia estado vibracional, nada. Nada. 2 horas da manhã eu estava lá. E eu estava fazendo isso diariamente. Não tinha um dia que eu não fazia isso. Todos os dias. Depois eu ainda aprimorei mais. Eu comecei a botar cartaz pelo quarto e tal. Aí tava lá. E nada. Já vários dias já assim, vários. Não, eu já sei que existe, eu vou sair, eu vou conseguir, eu vou sair. Eu sou mediano, mas vou sair. Rapaz, aí eu já falei esse relato, mas eu gosto de repetir. Eu começo a ouvir na minha cabeça um caminhão passar com um ferro arrastando no chão. Era a minha consciência assim. Esse barulho é um barulho de... que uma hora dessa da manhã, 2 horas da manhã, um caminhão tá passando de construção aqui na rua, né? Eu achei que era isso. Lá longe, eu pensei, mas nem... Só que o negócio foi se aproximando. Aí tá passando aqui na rua, na frente de minha casa agora. De repente, dentro da minha casa, eu falei, epa... De repente, na escada da minha casa, aí eu falei, lascou a Bahia. Velho. Uma coisa, uma bola de... Eu não vi, eu
bateu no olho assim, que ó, na clarividência que a gente não entende o que é. Entrou no meu peito. Pum. Mas não tirou do corpo com a educação, não. Na tora! Parecia corpo astral na frente do meu corpo. Corpo deitado, eu vi o corpo deitado, vi a cama, e aquele negócio me empurrou, desci a escada, fui pra frente, me empurrou assim, parou na frente da minha porta da minha casa, assim, eu vi aquela porta assim, tava no mundo espiritual assim, eu via do outro lado, ela tinha umas frestas de madeira que dava para ver o outro lado. Aí eu, o que é isso aí? Me passou por cima da porta, quando eu olhei assim, aquele tudo bonito assim, meio, não fica de noite puro quando você tá com a clarividência aberta, fica como se tivesse umas quase 6 horas da noite, assim, só que cinza, só que brilhava também. Olhei para o lado, tá meu cachorrinho ali, o Tico, fora do corpo, inconsciente, né? Lógico. Ele não me via. Eu falava com ele, ele não me via. Aí eu olhei pro céu assim, cara, aquele céu bonito assim, na praça, e decolei. Fum! Comecei a voar pelo céu da pirueta. Eu me lembro que nesse voo eu tive uma pequeno devaneio, que eu pensei ter caído meu chinelo. Aí eu pensei, nossa, deixei cair o chinelo. Eu falei, que chinelo? Eu tô fora do corpo, não tem chinelo aqui. Não existe chinelo aqui. Até minha consciência estava tão grande que... Então esse é um dos poderes dos caras. Estou contando alguns que eu vou falar. Não senti medo nenhum, pelo contrário, uma força impressionante, Silvia. Medo zero. Uma segurança, uma coisa... Cara, é uma luz que te pegou, é uma força. Os caras tiram você, eles fazem qualquer coisa a hora que querem, eles não fazem porque não podem. Seguem conceitos. Cara, existe uma coisa chamada espaço. Eu não sei explicar isso direito, ontem eu falei um pouco. É o seguinte, nós estamos lentos. Então quando você faz uma coisa aqui, para ela ser observada, um pedido, ela só começa a ser observada depois de uns 2, 3 meses. Então você tem que fazer uma dedicação imensa para um tempo grande para que ela seja percebida pelo astral superior. Ou você tem que fazer um nível de vibração muito alto para lhe chamar a atenção. Você é como se estivesse dando um pico de uma medicação, uma coisa forte para fazer efeito. E eu sei que funciona assim, né? Existe uma conexão que ela vinha acontecendo. E essa é uma noção para vocês terem uma noção do poder dos mentores. De como eles conseguem fazer a coisa. Só não fazem... E eu tive várias outras experiências que são assustadoras. Cara, ele faz o que quer, do jeito que quer. Basta ele ter liberdade. Uma vez eu estava fora do corpo. Minhas experiências, as verdadeiras experiências, todas são... Mas as que eu mais acredito são as do umbral. Por exemplo, no dia que eu fui gravar aqui, essa é uma experiência projetiva, tá? Eu tinha acabado de vir para cá, a Carita, eu falei, Carita, vou lá, vou gravar, tá? Ela estava quietinha, ela acorda muito cedo para trabalhar. Aí ela tem ficado, quando possível, dormindo mais cedo. Mas aí eu chego, ela está sempre acordada. Ela adormeceu. Por volta de 10h10 da noite, um espírito, ela entrou em catalepsia, um espírito deitou na cama como se fosse eu. Ela acordou, percebeu, encostou nela assim. Isso é projeção astral. É isso aqui que é projeção astral. Isso aqui é a clareza da projeção astral. Existem outros floreios? Existe. 90% dessas experiências são assim. Então, como foi minha experiência? Eu estava deitado no quarto, levantei, tinha um espírito ali do lado, me lascou-lhe um beijo. A língua do espírito rodava. Me chupava todo e eu falava, credo, que delícia. Um sucubus, velho. Pense num beijo miserável de bom e ruim, porque sugava a sua energia toda e você ainda queria mais. Estava eu lá fora, aquele negócio mentou, velho. Pegou o espírito assim, jogou no chão. Eu vi o pena branca, eu vi. Pisou na cabeça do espírito. O espírito ficou preso no chão. Um negócio energético. Me colocou na parede assim. Me deu uma bronca e fez assim comigo. Jogou de volta pro corpo. Eu fui voando em direção ao corpo. E eu ainda fui voando falando, não! Câmera lenta assim. Meu sucubus gostou. Juro. Essa experiência extracorpórea, e esse é o poder dos caras, você tem noção, uma noção pequena, isso é mínimo. E eu vou continuar aqui, eu vou dar vários exemplos no meio do caminho aqui. Primeira coisa,
Se o mentor achar que, ou falar, olha, tem que desencarnar fulano, na hora. Assim, ó. Você volta agora, na hora. Ó, fulano chegou a hora dele. Tá chegando a pandemia. Muita gente desencarnou assim na pandemia, tá? Ia chegar a pandemia ou não sabia. Muita gente desencarnou antes de chegar a pandemia para não sofrer as reações que iriam acontecer na pandemia por já estarem mal fisicamente. Minha mãe, o pai da Carita e outras pessoas por aí. Antes de chegar a pandemia, foram embora. Não foi uma... Foi assim, leva. O que eles acontecem? Eles aumentam algum padrão físico, normalmente coração, ou se está com alguma coisa, faz uma resposta celular mais rápida, AVC, é assim, na hora. E você cai que nem sem dó, ele faz sem dó, como se fosse um médico, olhando você assim, sabendo que tem que fazer alguma coisa, tem que fazer uma incisão, uma coisa, uma cirurgia. Naquele caso é uma retirada você definitiva do seu corpo, mas assim, ó. Basta ele querer, ele tem conhecimento para isso e consegue densificar instrumentos e energias para alcançar seu sistema físico. Todas as outras ações não são feitas sem programação ou sem aprovação. Tem uma equipe espiritual que já chegou à conclusão que era o melhor. Então existe às vezes em que o mentor vai esperar você ir devagarzinho, porque ele vai respeitar alguns princípios que nós não sabemos quais são, a maioria delas. Existe às vezes que eles vão tomar decisão ríspida, tira da encarnação. Ou, por exemplo, o caso do livro Iniciação... deixa eu ver se eu acho ele aqui para a gente ver juntinho aqui, que eu acho que talvez se eu conseguir achar vai ser legal a gente ver juntinho aqui. Vocês veem o poder dos caras. Vou ver se eu encontro aqui para a gente ler essa parte junto. Já estou com ele aberto aqui. Só um minutinho, porque ele está me pedindo coisa aqui que não dá. Aí, pronto. Pronto, achei aqui. Vamos ler. Pô, achei rápido, hoje fui profissional. Leremos. Together-os. Aqui está. Eita. Meu monitor deu um bug aqui, mas dá para ver. Olha isso. A equipe espiritual. Acabamos de descer em um segundo de um lado da estrada, visto um grupo de entidades preocupadas. Meu monitor está dando uns bugs aqui, não vou conseguir ler. E tomamos conhecimento de caso. Eles tinham observado um lote de espíritos inferiores planejando a queda de um abismo de um ônibus que já saíra da rodoviária em direção à capital. Quando chegamos, eles se animaram, o chefe socorrista adiantou-se falando, olha, tinha espírito tentando fazer. Outra equipe espiritual. Falando meramente com esperança. Caro irmão em Cristo, permite que nos beijemos as tuas mãos por gratidão. Pelo alívio que estamos sentindo na sua presença. Isso aí, enfim, que Deus abençoe. Não aceitamos aquela reverência, pelo menos eu, diante de nossas condições espirituais e tal. Miramês abraçou-os e tal. E aí lá ele querer que no meio do espírito equilibrado se reúna para o mal. Então, basicamente aqui, ó. Abordarei primeiro o líder das sombras, que é o magnetizador. Ele estava tentando fazer o motorista dormir, tá? E o que eles fizeram? Esse é o livro, se vocês quiserem, esse livro é muito bom de ler. É a ótica dos espíritos vindo buscar os projetores astrais. Mas nisso aconteciam amparos. Eles pegaram um grupo de espíritos que estavam tentando fazer isso, com um poder incrível desses espíritos, e iriam acabar por conseguir. Saulo, todos os acidentes são assim? Claro que não. Mas pode-se dizer que existirá uma parte de pessoas ali que sim. Você sabe por que eles estavam tentando fazer o motorista dormir? Por causa de uma pessoa dentro do ônibus. Eles não gostavam de uma pessoa que está dentro do ônibus, os espíritos malvados. Sabe por que a equipe foi lá? Porque tinha uma senhora que não merecia passar por aquilo. Uma só. Então, um só condenou todo mundo e uma só salvou todo mundo. Mas voltamos aqui. O processo deles tirarem você da encarnação é a hora que eles decidirem. Nunca vão fazer sem ética, sem momento certo, sem discussão com a equipe espiritual, sem compreensão plena disso, sem a percepção de futuro, de que já não faz mais sentido, então a decisão vai ser tomada de uma forma muito clara. É muito raro, normalmente eles não fazem isso, mas faz quando quer. Como eu falei a você, eles fazem a indução de saída do corpo, faz a proteção física em acidentes, inclusive,
tá? A proteção nossa, tá? Ele explica que o Espírito pode afastar determinados males, vários deles, pode avisar você que está para uma coisa acontecer, eles podem inclusive fazer a coisa não acontecer só porque você está ali e você nem percebe. Existe uma teoria, uma hipótese de que as células, nossas células cancerígenas, quando elas erram, elas se tornam assim. De que nós estamos, na maioria das vezes, as células, elas recuperam-se da mutação. Elas, pelo contrário, elas mutam, recuperam o corpo e voltam a ser quem era. E você não percebe que isso aconteceu. Nós só percebemos quando a coisa ruim dá, quando dá ruim. Aí a gente percebe. Mas milhões de vezes dá certo. Pode se falar até bilhões de vezes, até às vezes por dia, dá certo. Às vezes não dá. Quando dá errado, dá errado. Então é o que acontece. Então os mentores é exatamente assim. São humildes, você não vai perceber as atitudes deles, e estão o tempo inteiro em processo. Pode-se falar que hoje, todos nós, se você tem seus 50 anos, 30, você só está vivo por causa dos mentores. Muitas vezes foram eles que tiraram a indução de um acidente, eles que desviaram um assalto iminente. O cara ia te assaltar e ele não teve força para isso. Não consegue. O mentor consegue neutralizar. Por que consegue? Sintonia certa, energia certa, crédito sendo usado em seu favor. Eu posso usar em favor dessa criatura uma proteção por motivo XYZ? Posso. Não tenho recurso para isso. Vide a equipe espiritual que estava lá no ônibus tentando ajudar o ônibus e não estavam conseguindo. Eles não tinham recursos para fazer. Não tinham. Então existe uma questão habilidade, recurso e quem pode se chamar. Essa equipe espiritual foi chamada por causa de uma mulher que estava dentro do ônibus. A equipe de Tiramês foi deslocada por causa de uma mulher. E foi ela que não se sabe se aquela equipe ia conseguir não, tá? Muitas vezes não consegue. É uma luta, cara. Proteção espiritual de sua casa. De repente começaram a se ouvir pancadas secas nas paredes dos estalos dos móveis, continua no relato desse mesmo livro, tá? Iniciação Viagem Astral. E as luzes começaram a piscar misteriosamente, os invasores saíram em disparada. Os mentores têm técnicas, várias delas. Na hora que eles chegam, que eles precisam tomar uma atitude, eles tomam, existe vários tipos de, ele inclusive é descrito, barulhos, ataques, verdadeiras explosões que acontecem no ambiente. Talvez eu vou botar uma coisinha aqui da minha câmera, essa aqui. Verdadeiras explosões que acontecem no ambiente. Eles soltam bombas energéticas. Pá! Cara, eu já vi isso acontecer. Umas 2 ou 3 vezes. Explode. Que não fica ninguém, papai. É uma coisa que explode. É uma luz, assim, que é assustador. É o barulho para os seres que estão ali, é ensurdecedor. E é uma bomba. Corre, você é maluco, não fica ninguém, velho. Não fica. Tem algumas formas de eles fazerem. Eu também vi uma equipe espiritual fazer isso na casa da minha mãe. Eu passei a minha vida inteira querendo levar uma equipe na casa da minha mãe. Quem sou eu, Zé Cu? Ninguém. Consegui uma vez. Não foi porque eu quis, foi no dia que eles decidiram que era. Eu queria ir lá porque sabia que minha mãe estava passando por assédios. Mas não existe regalia. Não existe. Não tem esse negócio, então vamos lá na casa do Saulo. Pode esquecer. Só vai acontecer se tiver que ser. Então existe uma questão muito regrada. Feita com extrema... Os caras entram, fazem incursão no umbral. Sabem o que eles vão pegar. O espírito lá está se lascando todo. O senhor me leve, por favor. Não leva. E não é por maldade, não. Porque não pode levar. Não está na hora. O cara não vai... É um ser que não tem a menor condição de sair dali. Pelas questões mentais dele. Então... olha que coisa interessante isso. Eu nunca eu só vi isso aqui, o Avatar fazendo, que é o dobrador de água. Inclusive eu gosto muito da lenda de Korra, da lenda de Yang, que eu assisti bastante esses dois aí, assisti mais de uma vez, tanto que eu gosto. Chegamos na frente da casa na rua, eu cheguei na frente, nós não entramos. Quando eu olho para a minha esquerda, um negócio enorme de água veio voando do mar. E nós estávamos mais ou menos a uns 2 quilômetros do mar. Veio voando. E entrou pela porta da casa, controlado pelo espírito que estava ali. Eu não sei se ele não estava fazendo nenhuma presepada, que não faz os dobradores de água lá, não sei o quê, não estava fazendo nada disso com as mãos.
Ele simplesmente, a água entrou na casa. Foi subindo, a casa estava aqui, o portão estava aqui, o muro aqui, a água subia rente ao muro. Foi até o terceiro andar, subiu. Aí a pessoa, era uma mulher que fazia isso. Ela falou para mim, é a melhor forma de limpeza em alguns casos, porque eles bagunçam tanto, é tanta coisa para todos os lados, que nós precisaríamos de uma equipe muito grande para fazer limpeza. Então a gente usa a energia da água do mar controlada, porque aqui sai, todos os espíritos correm, eles saem todos, e todos os miasmas, todos os cantos, todas as teias, tudo que tem de sujeira é limpo. Vai voltar a sujar, mas pelo menos dá um espaço e tempo para a gente conseguir agora focar no que é necessário. Ficou, sei lá, uns minutos, né? A água baixou, e aí entramos. Foi lá. Eu não lembro, sinceramente. Eu lembro que nós entramos na casa, fomos atrás desse ser, de um deles, desse espírito que já tinha saído, parece que o cara foi para buscar ele, que já tinha corrido pela região ali do umbral, não consegue voar, então eles saem a desespero aí, correndo pelos buracos lá, e depois eu não sei mais o que foi feito. Você vê que capacidade dos caras, isso eu estou falando uma coisa que eu consigo ver, tá? Então, blindagem energética do nosso quarto. A gente não é perfeito, velho. Nós temos depressão, nós somos agoniados, estressados, nós brigamos com os familiares, nós assistimos ao Brasino no nosso quarto, coisa que não podemos, né? Esmagar o golfinho na hora que está deitado, mas as pessoas, isso aí faz parte do ser humano, né? Você fica ali chorando, reclamando. O quarto deveria ser um santuário, mas não é bem assim, porque você divide até o seu quarto deveria ser um santuário, porque é uma blindagem. Então, os espíritos protegem o nosso quarto. Como é a proteção de um quarto? Você precisa entender isso. Vê que interessante. Cada ambiente tem uma coisa chamada frequência, tá? Nós estamos na mesma dimensão, mas existem frequências. Então, tem momentos em que o ambiente desce mais e a frequência toda cai, mas ela cai proporcional. Então, o seu quarto, ele tende a ter uma frequência mais alta, onde os espíritos conseguem entrar numa frequência que ele entra no seu quarto, não é seu quarto, entendeu? Por exemplo, o espírito está na região do umbral, então ele entra no seu quarto e não vê seu corpo. Não consegue ver. Porque a frequência do quarto está num lugar mais alto. Então, é isso que os mentores fazem. Você vai proteger meu quarto, eleve a frequência. Tirar um espírito até acontece quando um trabalho precisa ser feito num específico nível, que também é um nível próximo, que acaba incomodando os encarnados. Então existe uma limpeza naquela frequência, dimensão, mas principalmente a regra de manter a frequência do quarto alta, porque mesmo que entre os espíritos eles vão entrar e você fica inacessível. Por isso que tem época que nós ficamos mais visíveis, aí os caras botam para quebrar em cima da gente. Peguei você. Você está com a frequência mais baixa, seu quarto está acessível, eles encostam em você. Por isso que isso acontece pra caramba. Então, a entender que a blindagem do processo dos mentores acontece assim. Às vezes, eles fazem ações mais drásticas, como colocar um dome em cima da sua cama, então o cara não consegue se aproximar. Esse dome ele é multifrequencial, os espíritos se aproximam, mas bate ali e não vai para lugar nenhum, porque não consegue passar por ele. É um negócio meio protegido. Isso é temporário, tá? Porque nós temos como função, assim como nós temos com nossos filhos, permitir com que os encarnados, os mentores fazem isso, possam lidar com os encostos. Nós temos que aprender a lidar com o encosto. Você tem que aprender a lidar com a alma cebosa do seu trabalho. Você tem que aprender a lidar com a alma cebosa de que você pode vir a se relacionar e não fazer. Olhar, epa, e não. Você tem que aprender a ir nos lugares e não se incomodar com gente amacebosa que tem a personalidade torta. Você tem que aprender a conviver, inclusive fiz um vídeo esses dias com críticas. Então, faz parte da entrada no umbral aprender nisso. Então, essas ações são feitas especificamente em determinadas fases, onde você talvez precise de um aporte, de uma proteção temporária. Por exemplo, você vai passar por uma mudança, tem alguma coisa acontecendo, você está numa fase, uma fase de vida, né? As fezes, onde você cai um pouquinho, mas você é uma pessoa boa, na média. Você é uma pessoa que está sempre se cuidando, mas existe uma fase que você caiu mais. Sei lá, se separou, brigou, perdeu emprego, sei lá, alguma coisa ruim, alguma coisa tá mais jururu. A regra é clara, Arnaldo. Vai cair a frequência, pai velho.
vai se dar mal. Então eles tentam fazer um padrão de proteção que não vai durar muito, você vai precisar se cuidar. Olha, eu vou dar um aporte aqui, vou botar um cachorro aqui na frente do seu quarto, eles botam um lobo. Esse lobo eu vi antes de Game of Thrones, um monstro na frente do meu quarto, uma semana ficou. De fato, era uma semana estranha, aquela semana energeticamente. Cara, nem o capeta passa por aquele monstro. Até eu passar do quarto, eu vi 3 vezes naquela semana. Eu não sou muito de sair do corpo com frequência, mas o quarto estava tão calmo que eu conseguia sair do corpo. E aí, cara, não passa, é um monstro, velho. Ele olhava pra mim, aqueles olhos amarelão dele assim, gigante, velho. Não se falava comigo, na dele ali. O que passa? Você tá louco, velho. Ninguém. Não tem quem passa ali na frente, velho. O espírito batia, ele falou, opa, caminho para lá. Então tem essa blindagem, eles conseguem fazer isso. Cura direcionada. Cara, por que seus mentores conseguem fazer isso, Saulo? Por que eles não curam a humanidade? Por que eles não... Você para pensar, né? Existe um princípio maior do que você consegue imaginar. Existem vários princípios. O princípio da encarnação, por exemplo. Existem situações em que nós assumimos consequências. Algumas delas você pode vir a passar, outras não. Existem outras que fazem parte de um problema. Um dia você vai desencarnar como? Cara, suas células vão falhar. Elas estão morrendo, né? Cada vez que elas tentam fazer uma mitose, cada vez que ficando mais velhas, não conseguem, a gente envelhece porque elas morrem durante a tentativa de fazer mitose. Então o material genético vai sendo cortado, vai ficando mais fragilizado, esses buraquinhos, essas coisas de ficar velho aqui, é isso. Né, meu monitor desligando, é isso aí. Então, peraí que eu vou ter que talvez fazer uma ação aqui para ver se ele melhora. Então, é para ter noção de que os mentores vão respeitar a encarnação. Existem algumas situações em que você, como consciência, vou ter que fazer uma ação. Ele vai acabar desligando aqui. E vai, quando já está quase acontecendo. Já ligou de novo. Só um minutinho. Deixa eu ver se ainda consigo fazer antes dele desligar de vez aqui. Viu? Tom. Bom. Acho que vai dar. Se ele desligar de vez aqui, morreu a Bahia. Pronto. Acho que agora foi. Não deu um bug aqui no vídeo aqui só. Por que você ficou grande desse jeito, seu bicho? Vamos pra cá. Beleza. Os mentores sabem que a encarnação, a Terra lhe emprestou o corpo. A Terra, ela existe antes de nós, como espíritos, chegarmos aqui e começar as nossas encarnações. Ela existe antes dos mentores estarem aqui. Pelo menos esses nossos, normalmente. Aqui você vai estar aqui é outras coisas. Então, nós provavelmente estávamos evoluindo em outro lugar, os mentores também, em outra forma, em outras coisas. Estão lá. Então, eles precisam respeitar a evolução do planeta Terra. O planeta Terra está em evolução. Nós estamos em mutação constante. Por exemplo, ter câncer não é karma. Pode ser, mas não é. Pode ser um karma de reatividade. Mas o padrão de mutação celular não é kármico. Ele pertence às tentativas das células de ficarem melhores. Elas estão tentando. A Terra está passando pelos... Os animais têm 50% de chance, os cachorros, de terem câncer. Isso é científico. Eu estudei isso, oncologia, passei, tirei 7, fiquei com média 7,5. Eu falei, bom... Passei em oncologia, vocês viram que eu fiz várias lives, né? Eu vou fazer de novo. Passei, tá? A nota tá ali. Tá ali, a provinha. Passei. Tá bom. Então, assim, eles vão respeitar o processo da vida, eles vão respeitar seus karmas. Cara, você tá com karma? Eles vão respeitar. Não pode fazer nada aí. Por quê? Karma de cigarro. Ah, mas ele é um ser de luz. Sim. Vamos estar aqui, ó. Sua luz está aqui, tome. Isso aqui é uma coisa que a gente usa para... É um supositório para dormir. Você passa 3 gotas, você... Oh, que delícia. Brincadeira para orelhinha de cacau. Toma aqui sua luz. Ah, mas e o karma? Toma aqui. Aqui é sua luz, tá? Aqui é seu karma. As duas coisas existem e coexistem, às vezes. Tem que fazer. É regra, padrão. Isso vai de Jesus Cristo para a gente. O que vai acontecer é que tem seres que aprenderam, já quase sem reações kármicas,
a ficarem tão em paz que o corpo não... Eles, pelo contrário, eles têm uma reação de cura. Então, eles têm autocura neles próprios. Aí fica difícil. Não é o nosso caso. Tá? Eles estão o tempo inteiro transmitindo inspirações para todos os lugares. O tempo todo. Tempo inteiro. Infelizmente, às vezes, nos lugares que dá. Por exemplo, precisa se passar uma determinada cura, sei lá. Quem é que está fazendo pesquisa no mundo hoje em dia? Poucos, velho. Você abrir um laboratório hoje, por causa de vários aspectos, você gasta uma fortuna, um monte de protocolo que você tem que seguir, não sei o que, não é qualquer um. Estamos falando de bilhões de reais, de dólares e tal. Então, eles às vezes vão inspirar esses cientistas. Vão lá, vão fazer. Infelizmente, esses caras são os donos das patentes, eles investiram bilhões de reais e vão patentear aquilo, aí vai sair medicações incríveis que fazem, como, por exemplo, essas novas que estão aí agora, né? Para emagrecimento, as canetinhas, tal. Eu não vou falar nomes. A gente, normalmente, quando estudante, a gente, pelo menos nessa fase, a gente é ensinado a não falar nome de medicações, assim, à torta direita. Mas vocês sabem quais são. Eles vão lá e inspiram coisas que, para ajudar pessoas com diabetes que não conseguem emagrecer, por exemplo, tem que fazer muito exercício, sofrem muito, porque se não emagrecerem é pior, por vários motivos, né? Junto à diabetes, por exemplo, tipo 2. Essas canetinhas são incríveis. É claro que tem os seus efeitos, como qualquer outra coisa, reações adversas e tal. Mas são caras, custam R$1.000 e poucos cada uma. Não é para qualquer um, velho. O cara quer saber, não é para quase ninguém. Eu vejo um troço desse e falo, rapaz, eu vou fechar a boca. Aliás, vou mostrar aqui para vocês. Meu jejum aí. Você viu? Espera aí. Fechei a boca aqui, ó. Saí da capoeira hoje, comi. Tô de jejum até, sabe Deus. Só água. Esse é minha caneta. Pagar você é louco, eu tenho que estudar, pô. Não existe essa. Tudo que eu faço é voltado ao estudo, é a mínima condição de vida, na maior humildade do mundo. Eu sou super honesto, intelectualmente honesto com as coisas que acontecem que chegam a mim. Feito para aquilo, tem que emagrecer, fecha a pé, vai fazer exercício, tá na capoeira agora. Fazer exercício. Tá eu, o Vlad, o Jimmy e a Carita foi assistir hoje, gostou, vai fazer a Carita com a gente também. Vê que bonitinho. Família toda. Que eu vou levar a Cacau também, todo mundo. Mexeu com a Cacau, pá. Esquindinho, Dondon, Cacau também. Então eles inspiram todo mundo. Infelizmente, algumas inspirações caem nas mãos de almas cebosas, porque só elas estão fazendo. SPSP aqui é o rastreamento. Você vai no. Aí deve ter, tá? Esse aqui, ó. Se você quiser usar, ele é muito bom, tá? Ele é gratuito, tá? Tem a versão paga, mas você não fica sem pagar não, tá? Esse aqui, 168, jejum intermitente. Esse ícone aqui, ó. Esse cara aqui, que é uma coisinha de comida, tá vendo? 168 é bom ele. Agora, mas vá com cuidado, se você verifique, tá? Se tiver diabetes, não vá, entendeu? Vá com cuidado, porque essas coisas precisam ser feitas com cuidado. Aí você sabe o que pode, faz, né? Você tem que se alimentar corretamente, beber água, tá? O Humberto falou que faz jejum enquanto dorme. Eu nem quando durmo, saio do corpo astral, vou comer por aí. Nem dormindo, pai. Ainda de prada. Os amparos que você não percebe, quantas pessoas estão em depressão? Ah, não tenho mentor, vocês não sabem o que vocês estão falando, não sabem. Estão com você, velho. Cartas de uma Morta, Elsa Bacher falou o seguinte: aquela sensação súbita de paz no meio do desespero. Estava totalmente perdida, sinais que alguma coisa chegou me consolando. Procuro sempre estar, e o mentor falando, está presente na maioria das vezes e a pessoa não percebe.
Nossos mentores têm um contato com a gente, mesmo no mais baixo grau, muito grande, cara. E nunca você vai estar sozinho. Só que tem um detalhe. Ele não tem a função de tirar de você o karma ou o que for. É preciso que... Existe uma coisa só que quebra o karma. O que é, galera? O que é que quebra o karma? Só uma. Só uma. Não é que ele não vai tirar, ele vai quebrar uma parte, vai tirar uma metade do peso das suas costas, mais ou menos. Só tem uma coisa, o que é? Aliviar o peso dos outros. Amor, nada. Amor, sim, mas amor, não só sentir amor, se eu amo tudo, faz nada. Fazer o bem pelos outros é um ato de amor. Então, sim, amor sob esse posicionamento, né? Quando você alivia, tá sempre todo visionando, você vai, você tá dizendo, aí você acaba movimentando. Aí o que acontece? Esses seres têm três coisas. Cada vez isso é um assunto à parte, pequenininho eu não vou falar. A própria pessoa, que pode ou não sentir uma felicidade e voltar para você uma ação, uma gratidão. O mentor da pessoa e a família inteira da pessoa, que pode ver você fazer isso, a família física e astral, e fazer alguma coisa, e o universo, que vai fazer alguma coisa por você em algum momento, por retorno das suas ações. Então, quando você começar a carregar um peso, você pode receber a ajuda de uma pessoa, sei lá, exemplo, vocês aqui agora. Só nós estamos juntos aqui, por exemplo, falou que, nossa, Saulo, tem gente que acompanha a Saulo desde os anos 2000, ele acompanha há 25 anos, o cara aqui falou aqui comigo. Exemplo. 25 anos aqui assistindo, que bonitinho isso. Do começo do YouTube isso. Não, antes do YouTube esse cara tá aqui. Ele tá aqui antes do YouTube. Aqui, o Diego, ó, bonitinho. Diego, tá aqui de lá, sem ego nenhum. Se você me vê na rua, sem mentira, Diego, carregando um saco de cimento sozinho, se você percebe que sou eu, você para pra carregar, fala, deixa o Saulo se lascar ali, esse corno. Se lasque! Certeza que o Diego vai. Não, o Saulo não vai carregar esse saco de cimento sozinho. Eu vou ajudar ele. Vê que isso. Isto é a única forma do seu mentor conseguir, ao chegar perto de você, pegar recursos para isso. Olha, o Saulo, o seu mentor pode adiantar reações kármicas, quer dizer, situações positivas para você, assim como negativas. Eles têm esse poder. Seu mentor pode perceber que você está num determinado padrão de necessidade, numa fase boa, por exemplo. Olha, vamos lascar a karma em cima desse corno agora, é um bom momento. Começa a descer. Ele adianta a karma para você. Como ele pode trazer recursos. Olha, tem recursos aqui que eu posso usar. Dá para fazer isso aqui por ele agora. Então ele vai lá, recolhe o que dá possível e pega essa energia e direciona na sua direção. Para tentando faz você ter receptividade, para que percebe a receptividade existente, na verdade. Então ele consegue fazer isso. Então ele consegue aliviar dores físicas e emocionais quando também possível, muitas vezes acontece. André Luiz, eles falam que não elimina o karma, mas podem gerar uma anestesia espiritual temporária para você aguentar firme. É como um analgésico energético que você não desmaiar no meio da prova. Então o mentor não é um plano de saúde supremo, mas pode te dar um upgrade energético na hora do aperto. Ele encaixa um supositório em você. Quer dizer, credo, que vontade de... né? Outra coisa que eles fazem. Seu mentor consegue causar cheiros espirituais no ambiente. Mas faz isso descaradamente. Você nunca sentiu um cheiro estranho, positivo, que às vezes lembrava uma pessoa, um ser, alguma coisa? Um cheiro de éter, um cheiro de cachimbo, de charuto. Eu tenho leite de rosa, né? A história do leite de rosas. Eu comecei a me sentir, eu estava, hein? Dava 6 horas da tarde, eu começava a sentir um cheirinho. Nossa, o mentor chegou de novo. Eu rezava e tudo. Obrigado pela sua presença, mentor. Todos os dias eu já estava me sentindo tal. Cara, eu estou com um processo espiritual super desenvolvido. Todo dia eu já ficava, cheio de hora. Um dia, eu fui buscar um iFood lá embaixo no prédio, uma coisa assim. Desci. Quando eu entro no elevador, eu senti o cheiro do mentor.
Era uma senhora, meu amigo, essa senhora gastou um frasco inteiro de perfume. Me desculpa perguntar, senhora, me perdoa. Se eu pensar que eu tô paquerando ela. O que é isso que a senhora tá usando? Ah, é leite de rosas. Aí eu fazendo interligação, o elevador descendo. A senhora, por acaso, mora no demorava 10 segundos, 13º andar? É. A senhora passa esse leite de rosas nesse quarto, essa hora? Como é que você sabe? Porra. Eu achava que eu era evoluído, velho, que eu tava com a preguiça. Era a senhora, velho. A senhora passava um frasco de perfume, tomava banho. Aquela hora, às 18 horas em ponto, ela. Vou ficar cheirosa. Meti ela. Meu velho, eu falei, mentor, vou ser mais humilde. Me senti desamparado, velho. Passei um tempo triste. Mas não fui mais no quarto também. Eu vou nada ficar sentindo o cheiro da minha tia. Respeitar ela a partir daí. Até seria meio estranho, né? Vou lá. Aí eu imediatamente parei com essa situação. E pior que eu comecei a gostar do leite de cheiro de rosa, velho. Passa de vez em quando no mercado, tá lá, aquele frasco rosa, né? Eu acho que eu vou levar para casa. Ó, então eles fazem os cheiros, tá? Acontece. Sons também acontece às vezes. Às vezes é que normalmente você só percebe a presença dos mentores, dos encostos, quando é ruim. Quando dá uma sensação de. Porque o mentor, às vezes, o seu próprio mentor, ele não é comum o seu. Você sentir um pico muito alto de frequência. Não. Ele chega, dá uma arrumada no ambiente mediana, vai ver o que pode ser feito baseado no que você tem feito e respeitar até o encosto. Esse encosto tá vindo aqui todo dia, não dá para tirar. Ele vem aqui todo dia, que esse camarada aqui tá esmagando golfinho na Brasília aqui todo dia. Então, então ele vai. Mas existe às vezes a presença de seres que chegam perto de você. Pode ser também seu mentor. Que você sente o cara, parece que o ambiente vira uma linha veludada de paz, assim. Chega a mente para, você não consegue. Se você tentar pensar coisa ruim, você não consegue, velho. De tão incrível que é isso. Assim como, às vezes, o ambiente está pesado, você tenta pensar coisa positiva. Já tentou fazer uma prece com o ambiente pesado? Horrível. Uma vez eu fui fazer uma prece para minha avó. E o ambiente não estava muito bom, velho. Aí você tem aquela coisa, não, vou dormir e tal, vou mandar um WhatsApp astral pra minha avó. O ambiente estava horrível, velho. Mesmo assim, Pai nosso que tá no céu. Oi, vó, tudo. Cara, eu juro, velho. Eu juro que eu não queria fazer aquilo. Eu comecei a fazer prece e começou a sair, velho, de minha mente. Cara, vinha, sei lá que. Ah, tem hora que eu tô dormindo, começa a aparecer umas caras de uns sapos estranhos, umas peles buracadas, assim. Começou a fazer imagem de coisas masculinas, para não falar nomes. Órgãos genitais masculinos na mente, assim. E eu falava, meu Deus, eu tô fazendo com a minha avó. Vó, não sou eu, vó. É o umbral que vó. Eu tô conversando com a senhora, eu tô com vergonha, vó. Eu sei que a senhora tá conectada aqui. A senhora tá vendo a minha mente. Eu falei, vó, eu vou rezar pra senhora outro dia. E parei. Cara, horrível. E ontem eu fui deitar uma hora, aí fechei os olhos, né? Aí tava de olhos fechados assim, aí veio uma imagem de uma pele assim, parecia um lagartixa, um lagarto, sei lá, bem perto assim, eu vendo aquelas coisas crescendo assim, bem próximo assim. Eu falava, nossa, velho, hoje a frequência baixou um pouquinho aqui no quarto assim, né? Ou geral, né? Talvez o mundo político, esse momento que a gente tá vivendo aí, né? Aí eu botei uma musiquinha calma, tal, fiquei estudando um pouquinho, né? Aí eu falei, quer saber? Eu vou dormir um pouquinho agora, tal. E desliguei, mas na hora de deitar eu senti a frequência cair. Os mentores conseguem fazer situações, alguns sons, músicas mentais, eles fazem. Quando ele chega, é tão bonitinho que parece que aveluda o quarto. Se você tentar pensar coisa ruim, você não consegue, comentou. É tão bonito que somente
Você percebe que quando você está propício a pensar coisa ruim é porque o ambiente está lhe formando, dando munição para isso. Os mentores usam animais como mensageiros. Seu gatinho, seu cachorro, às vezes seres da natureza, como insetos, as borboletas que tiveram aqui, pequenos detalhes, avisos de presença, tá? Os animais ficam mais agitados quando tem encosto, como ficam extremamente mais calmos quando tem a presença de um espírito legal ali. Eles transmitem, às vezes fazem de propósito. Então eles fazem que com você perceba que eles estão ali, eles fazem pousar uma borboleta na sua janela. Assim, ó. É um negócio que é magnético automático deles. Eles fazem e aquilo responde. Eu não sei como é que acontece, mas... E acontece de forma impressionante. É muito interessante. Sinais são enviados para você e às vezes você não capta. A maioria das vezes você não capta. Às vezes você capta. Pode ter certeza que tem muitas vezes que sinais foram dados e você não percebeu. Sinais de presença mesmo. Sinais de calma. Sinais até do que fazer. Olha. E você não conseguiu captar 100% ainda. Mas estava ali. Presença constante em sonhos lúcidos ou encostam na sua cama quando você está dormindo. E é ali que eles conseguem reformular, refazer, reorganizar, tá? Com que você se sinta melhor. Encontro de pessoas, não estou falando de espírito, de pessoas. Os seus mentores, existe um processo magnético de um automatismo sobre isso, mas eles podem induzir a uma sensação de coisas que precisam acontecer. Muitos encontros, aparentemente, segundo Emmanuel, aleatórios, na verdade, são providências do plano superiores. Muitas você encontrou algumas pessoas na sua vida e você sentiu a energia dessas pessoas por isso. Cara, eu vou falar uma coisa para você. Eu tô aqui a gente erra certa, né? Eu faço vídeos aqui, não eram lives, mas tem bastante tempo. Lives tem bastante tempo. E diárias, né? E eu tô acostumado a ver aqui e tal. Eu nunca não me mandei uma mensagem para uma pessoa qualquer do chat. Nunca. Quem me conhece no WhatsApp, eu nem falo. Nunca cheguei para uma pessoa aqui e falei. Mas às vezes eu olho e sinto coisas estranhas. E foi assim que algumas coisas aconteceram. Simplesmente eu olhava e sentia a energia. E eu não sabia por que estava sentindo. Então, existem sensações que a gente sente que a gente tem que ficar ligado. O que você tem que fazer é ficar sempre numa posição intermediária de ética, porque na hora eles vão lhe dar um pico de mensagem, de sensação, e você vai sentir. Então, tem muita gente que você vai conhecer pelo princípio, e é coisa de mentor, são eles que fazem. Às vezes, eu acredito que os mentores são tão inteligentes que algumas coisas acontecem por uma providência até de... Olha, não é a melhor coisa, mas a gente entende que agora vai ser o melhor remédio. E eles fazem a movimentação para que aquilo aconteça. Porque existem mentores como Exus, por exemplo, ou os pretos ou os caboclos, que eles são mais radicais. Eles vão fazer ações com você que são necessárias. Então você vai pegar às vezes um remédio amargo, alguma coisa que vai acontecer na sua vida, que vai ser uma coisa amarga, temporária, para dar uma reviravolta em você e arrumar, te dar uma ajeitada. Então eles também fazem isso. Sabe como Deus escreve certo por linhas tortas? É isso aí, ele vai te entortar todo para deixar você certo. Eles fazem isso também. Você nem percebe. Você nem percebeu que foi ele que pegou você, revirou, você pegou você, bagunçou tudo, você mas te acertou. Que foi quando você se acertou. Que você às vezes você vai lá, aquela coisa, não sei se eu vou, não sei se às vezes ele bota você para não desistir de um troço, para você, quantas vezes você não foi na força que te dá, levanta a sua vontade, você levanta, de repente você está renovado, e você... O contrário também acontece com o encosto, por isso tem que estar sempre tentando entrar em sintonia para que você dê acesso mais facilmente a eles, facilite, é como se você chegasse no intermédio. Mentores fazem materializações breves, várias, tá? E eles conseguem fazer pequenas coisas que acontecem, pequenas piscadas de luz, de avisos, coisas
estranhas que eles podem até materializar. Existe o caso, por exemplo, olha o que Luiz Sérgio fez. No livro Na Hora do Adeus, não, Deixe-me Viver. Você já leu esse livro? Se você quiser, eu te passo aqui. Na faculdade de desenvolvimento, a gente falava que um cafezinho, uma água e um softtezinho não se nega a ninguém. Deixe-me Viver. Tá aqui ele. Acho que é esse aqui, né? Deixa eu ver. Verifica se é esse livro aqui, é ele mesmo. Luiz Sérgio foi numa clínica dessas existentes de aborto. Tá aí já, vocês fizeram, certo? Ele chegou nessa clínica, tinha uma moça sentada lá, novinha, né? Meio que tal. E ela ia, o espírito do lado, agoniado, não sei o que, ela vai me matar, não sei o que, pelo amor de Deus, o cara ali falando tal. Os dois ali berrando, uma guerra, os mentores ali, o Luiz Sérgio não aguentou. Ele quebrou uma regra, passou um tempão sem poder fazer incursão no umbral por causa dessa regra. Foi um tempão que ele passou. Se materializou para ela, na frente dela. Apareceu. Ela estava naquele, fez assim, não faça isso. Rapaz, a mulher saiu correndo de lá, louca, e não fez o aborto. É louca, né? Vê que eles conseguem fazer a hora que eles quiserem. A hora que tem, claro, vai depender do padrão do mentor, do nível de energia, mas o Luiz Sérgio é meio linhazão de frente, velho. Ele andava no meio do umbral também, né? Tem sim, é? Deixa eu ver aqui, peraí. Não sabia que tinha sim esse livro, não. Deixa eu ver. Tá com senha, é? Eu botei aqui. Tá com senha. Peraí, então. Deixa eu ver só. Nem sei a senha, velho. Sorry. Que sacanagem, velho. Quem botou senha nesse livro, rapaz? Eu não sei, velho. Deixe-me viver. Deixa eu ver aqui. Não tenho a menor ideia. Agora eu vou ter que achar esse livro aqui pra galera. Acha o livro aí, galera. Luiz Sérgio, PDF, pra gente botar aqui. Pera aí. Aqui. Deixe-me ver. Eu tenho esse livro, rapaz. Não sei por que isso aconteceu com essa senha aí. Só um minutinho. Deixa eu ver se é esse aqui. Só achar, eu boto ali de novo agora, essa moléstia ali. Oxe, essa peste também tem senha? Esse aqui não tem, não. Pronto, achei aqui. Pronto, vou botar no ar aqui de novo essa peste. Certo é o certo, mesmo que faça... Né? O certo não seria fazer... velho, esse tipo de livros tinha que estar para o mundo aí, entendeu? Algumas coisas, por isso que eu falo, a galera não tem noção da necessidade do mundo, tanta gente carente, velho. Aí tudo pago, tudo pago, tudo pago. Beleza, vende para quem pode pagar, velho. Deixa o povo gosto para quem não pode aí. E é um livro espírita. Né? Pera aí. Ô, seu Zeco. Tá aqui. Bora lá. Então, vê o poder, vou botar no ar já. Vê o poder do Luiz Sérgio. O cara materializou na frente, isso eu acho incrível, eu acho bonitinho. Vou botar no ar aí agora. Copia. Pronto, galera. Tá aí, ó. Vê se baixa agora. Me avisa aí se dá certo, tá? Quem já fez uma prece aqui e sentiu um banho energético na hora que fez ela? Você tá aqui assim, às vezes, que negócio assim. Você se junta assim, você é quietinho, aí você fica, você fala, Pai Nosso, que vai aquele negócio assim, gela tudo.
Presença dos caras, resposta do universo. Resposta, né? Muito bonitinho, né? Então a presença deles, assim, quando você mostra essa frequência, né? Você entra em frequência, assim. Por que acontece isso? Por que isso acontece na hora do Pai Nosso? É como se fosse assim. Você está aqui. Algumas coisas são mantras. Existe mantra, existe respeito pelo que você está fazendo e a conexão também que você tem. É uma mistura de coisas. Na hora que você faz isso, você liga. É como você faz isso aqui. Ó. Você abre. Então ele passa. Aquilo já estava pronto ali, estava esperando conexão. Na hora que você fez, é um mantra. Ele é uma ponte para a coisa. Então na hora que você abre, o negócio passa. Aí cai de vez. Eu me arrepiando toda aqui quando eu estou falando isso aqui. Olha aqui. Não dá para ver, mas estou todo arrepiado aqui. Ó, que coisa, velho. Falando isso, que bonitinho, né? A resposta. Você está falando, como é a resposta, como me arrepia assim a presença de mentor aqui também. Como eu falei presença de mentor, ele, alguma coisa aqui, quis mostrar e ver que eu faço vídeo todos os dias. Eu não faço isso, não sou de fazer isso. Eu jamais vou mentir também. Mostrou para mim, nesse exato momento, a presença de um espírito aqui. Vê que bonitinho, né? Vê como eles demonstram presença. Ele quis mostrar, porque que interessante, né? Que bonitinho isso, né? Vê que legal esse pensamento você tem que ter. Você tem que abrir campo. E às vezes, não quer dizer que o mentor não está com você sem campo, tá também. Mas os recursos que precisam passar, eles precisam que você chegue numa frequência intermediária. É como se fosse assim, você está lá no fundo. Eu não consigo levar lá até o fundo a uma água cristalina para você. Quando eu chegar lá, ele vai passar por uma terra mais suja, essa água não vai chegar igual, entendeu? Se você subir mais um pouquinho para fora do buraco, não precisa sair do buraco, mas só fazer um esforço para ir no meio, eu consigo te levar uma água mais limpa. Então, quanto mais esforço você fazer, mais fácil, mas o mentor vai conseguir fazer a incursão, ele vai até você. Só que a limpeza não é mesmo, você não vai estar sozinho, em qualquer lugar que você estiver, ele vai estar lá. Tá? A capacidade de conduzir espíritos sofredores dentro, obviamente, do momento deles serem conduzidos. Aí eles levam como... Cara, eles pegam você assim, leva na hora. O mentor não tira espíritos do umbral porque não pode tirar. Porque não pode. É uma regra, é uma lei. Lei essa respeitada pelos mentores. Eles respeitam o nível de consciência. Se você tem um nível de consciência tal, está sob repetição de uma ação errada, está preso a umbral, usando drogas, bebendo, caindo pelo lado, mas eu não tenho o que fazer, velho. Não tem. Olha, sinto muito. Estamos com você, você não está só, mas essas atitudes levaram você a um ciclo a qual você pertence. Tirar você daí é até um desrespeito àquilo que você tem buscado. Porque você tem buscado isso. Tem se conectado nisso. O despertar vai acontecer em algum lugar, aqui ou acolá, mas sabe Deus onde? Ele vai tentar inspirar você para que isso aconteça. Mas não pode tirar você de lá. A regra é igual para todo mundo, senão a lei não seria a mesma. Então seria assim, uns podem voar, outros não. Não, meu pai. Pulou dentro dos princípios de risco, vai cair pela lei da gravidade. É assim que funciona. Tá? Usos de magnetismo sobre obsessores. Eles fazem muitas vezes. Quem trabalha em centro espírita, ou centro de umbanda, ou centro de apometria, vai perceber a magnetização que os mentores têm em cima dos espíritos. Cara, é muito forte, velho. O espírito tá aqui, ó, perturbando. Vai ser não sei o quê. Quando o mentor pode... Baixa... Meu pai é uma pancada, velho. Não tem... Se o mentor quiser usar recurso, não tem para ninguém. É porque eles não fazem. Jamais vão fazer com ela. Mas às vezes, o espírito está ali dentro, está manifestado no médium, começa que é endurecido, já se tentou algumas alternativas energéticas e até verbais pelos aqueles que ali estão, não conseguiu. É hora de dar um chega para lá nele, porque ele não está respeitando mais nada. Vamos sair, pronto. Aí já foi, vai. Sai brincando, é muito forte a presença dos caras. Abertura de portais. Só encosto que é portal. Não, mentor abre portal. Mentor abre portal de uma forma que você não imagina. Ele consegue abrir um portal onde ele está, atuar 100%, coloca as mãos dele no portal, ou energeticamente no portal, onde o corpo dele continua lá, atua sobre você, você se movimentando, o portal andando do lado. Aberto sobre você.
na sua aura. Específico, instalado, quase até que é uma tecnologia isso. Coisa de mentor. Estava fora do corpo há 5 meses atrás, 4, sei lá. Fui num apartamento, no astral, lindo, 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 lindo. Que lugar bonito, velho. Apartamento, isso é uma casa, alta assim, aí tinha um lago lindo, a dimensão bonita, né? Fui numa sala onde era uma sala que os espíritos usavam para fazer alguns recursos de meditação, tal. Na hora eu pensei em ser o Wagner Borges, mas eu sei que não. Eu fiz associação com o Wagner por ter essa visão legal assim. Mas era, então ele sentava numa poltrona, pediu para sentar, tinha um cristal batia em outro, que batia numa placa, que eu não sei o que é disso, criava uma visão e abria, voltava para o fundo da testa da pessoa sentada e aquilo aumentava a visão da pessoa. Sabe aquele aparelho que tem nos X-Men, que o professor Xavier usa, que ele bota um capacete e aumenta o poder dele? Aquilo era feito para aumentar o poder de clarividência. Para você, não, por exemplo, você tinha uma limitação, só que a clarividência só chegava, sei lá, até o Brasil, com aquilo você ia até o Japão. Ele elevava você, ele dava um plus. Então, isso são coisas dos caras, velho. Outro dia, um espírito que também usa a visão do seu pena branca, chegando na frente dele, ele ia dar eu ia fazer um negócio, ele dá um passe, né? Ele falou, não, deixa que faz isso que eu faço isto. Tá bom, eu ia fazer o quê, né? O cara, eu nem sei fazer o resto, eu só estava ali. Ele estava com um cristal transparente, tá? Na ponta da testa dele. Ele desmontou, parece um transformer, desmontou assim. As outras partes saiu, ficou um menorzinho, era desse tamanho que assim, mais ou menos, bem pequenininho. Verde. Ficou flutuando na frente da testa dele. Saía, eu não via, a energia saindo da testa dele, eu sei que era porque estava aqui, batia no cristal e do cristal ia para o espírito que nós estávamos dando passe. Vê que coisa, que isso. Onde que esse miserável aprendeu isso? Que equipamento é esse que eu quero também? Onde é que compra? Na Shopee? Porra, velho. Esse cristalzinho eu comprei na época que eu passei no lugar, não é nem cristal, por causa disso, porque era tão parecido com o dispositivo, só que eu queria que fosse verde, infelizmente não era. Que eu falei, peguei, deixa aqui, ele fica aqui na minha frente. Toda vez que eu olho para ele, eu me lembro dessa coisa. Eu me lembro disso. E isso eu vi ele fazer isso. Isso foi um índio fazendo. É índio só na... Ele pode ser o que ele quiser, é um espírito, só que ele se mantém na forma de índio, de forma extremamente legal, respeitosa, por vários motivos, inclusive a minha própria situação de humildade, é bonitinho, né? E os trabalhos que eles fazem, ele tem conhecimento, ele teve vidas como índio, né? Então ele tem conhecimento para usar algumas coisas, até mesmo talvez o respeito dos elementais sobre a forma dele. Por exemplo, se ele for numa outra forma, os elementais não vão respeitar ele. Não, cara, elemental não chega perto de você. De poucos chegam. No astral, algumas pessoas têm conexão com os elementais, né? Algumas têm mais que as outras. É preciso ter um certo respeito por ele. Eu acho que é preciso ter vidas com a natureza para que você seja respeitado pelos elementais. É preciso ter vidas e éticas, vidas éticas, vidas verdadeiramente éticas, né? Mas tem um monte de coisa aqui. Formas, pensamentos protetoras. Eles têm conhecimento sobre mantras. Por exemplo, o reiki é um mantra visual, né? Você faz um símbolo e você tem ali um padrão conectado a um determinado ponto, um chocorrei e tal, que conecta a tal lugar, chocorei, e aquilo faz uma ação. Então, eles conhecem coisas que você não sabe o que é, velho. Ele chega na sua cama, às vezes tem uns troços. Uma vez eu abri os olhos da minha cama, tinham palavras douradas, não me sei a menor ideia de que estava escrito ali, em cima da minha cama. No ar, assim, escrito, caindo, coisas em cima da cama, escrito em dourado, flutuando, letras, não sei o que era aquilo, mano. Só pode ser coisa de mentor, porque eu não imagino um encosto, vou lá, vou desenhar um negócio dourado para ficar piscando, não, é já a cara do capeta lá para flutuar em cima de você, né? Então, isso é coisa de mentor,
Eles fazem uns troços que você não sabe o que é. Eles abrem um negócio assim no seu quarto, assim, e desenham uns negócios ali que não passa, velho. É muito legal. Tá, mentores não escolhem seus relacionamentos a não ser que eles estejam marcados, entendeu? Existe uma coisa que acontece às vezes que é, eles decidem isso, tá? Entre eles, precisamos falar sobre isso. Existe às vezes situações que seriam melhores se fossem assim. Eles percebem que a troca seria justa, proporcional, e eles fazem com que os seres se aproximem. Isso acontece pra caramba. Decidido pela equipe espiritual. Olha, isso aqui vai ser assim, assim é melhor. Ele está sem nenhuma regra, as pessoas estão meio soltas, e a gente pode fazer com que isso aconteça assim, e vai dar isto. Mas às vezes por uma questão positiva, às vezes por uma questão kármica. Existem reações naturais desses encontros, nem todos são... A maioria, na verdade, não são movimentados, eles não se envolvem nas relações, tá? Não acontece. A não ser que isso seja decidido no astral, inclusive com você. Você é pego no astral, a informação é feita, o magnetismo é correto e a coisa acontece, tá? Como eu disse a vocês, os mentores não eliminam doenças kármicas. Eles aliviam situações. Mas ele pode amenizar o sofrimento ou até tirar você da encarnação, caso isso vá ser um processo que você não precisasse passar totalmente. Eles acabam tirando você antes. Tá, isso é possível. Mas não é com todos. Cada pessoa é uma matemática totalmente diferente. Por que fez com uma, não fez com a outra? Crédito, movimentação, situação espiritual do lado de lá, coisas que foram feitas, sabe, Deus aonde, em que situação, né? Acesso a situações. Então tem um monte de situação aí, tá? Eles podem tirar a doença, pode não ter jeito, fala, vamos tirar você da encarnação. E tiram. Você pode tomar essa decisão, tá? Não vão fazer a hora nenhuma o trabalho, eles vão fazer aquilo que pode ser feito baseado naquilo que você tem em seu favor. Sempre, tá? Não impedem todos os acidentes. Às vezes ele vai avisar você, não vá nesse lugar. Não faça isso. Você está sentindo que não é para fazer. Ele está te avisando que aquilo não vai dar bom. E você vai. E dá ruim. Então, existe às vezes, olha, ele consegue enxergar uma perspectiva de futuro, ele percebe que essa perspectiva do futuro não pertence ao seu senso kármico, não é uma coisa kármica sua, a energia não está boa naquele caminho, você recebe o aviso claro que não é para ir, você sente uma coisa que não é para ir, mesmo assim teimoso vai, e aí você se lasca. Aconteceu isso com todo mundo, velho. Isso é coisa de mentor, eles avisam, olha, isso vai dar ruim. A energia não está boa, tem uma probabilidade de dar ruim. Eu consigo ver que há uma chance muito grande de ser ruim isso aí. Não vá. Eles conseguem ler isso. Eles movimentam, conseguem fazer você sentir, porque ele tem o poder de fazer isso. Ele não vai tomar a decisão por você, mas ele consegue chegar no seu coração e fazer seu coração sentir uma angústia que só você entende essa angústia. Ele fala, cara, e com a idade você vai ficando mais experiente com ela. Você começa a perceber entre o processo intuitivo e as sensações que isso, quando você já sentiu, dá ruim. Então você começa a ficar mais experiente e fala, agora eu não vou mais. Então muita gente, por exemplo, passou e fugiu de situações e sentiu, o cara estava não entrou no avião. Aí você vê o mentor dos outros. Talvez algum estivesse, talvez a história estava na iminência de um acontecimento. Talvez isso acontecesse, talvez não acontecesse. Talvez alguma equipe espiritual poderia ter intervido, talvez não. Mas talvez você não estava na iminência do desencarne ali. Então, se você não tinha que entrar naquele lugar, eles travaram você para você não entrar. Os mentores das outras devem ter percebido, viram que alguns estavam marcados para aquela ação, talvez, eu estava princípio difícil, não conseguiram parar. Não, algumas coisas não param, velho. Não tem como fazer. Faz parte de um contexto mais difícil. Eles estão acostumados, eles não se assustam. Nós é que vemos os acidentes de uma forma pesada. A morte é uma coisa extremamente simples. É como diz a música, todos os dias é um vai e vem, a vida se repete na estação. É para lá, é para cá, para cá. Quem vai chorar, quem vai sorrir. Olha o trem. Né? Tá, eles ajudam a gente a ter encontros fortemente com desencarnados, com os familiares principalmente, intermediários por eles, tá? Tem capacidade de potencializar uma mediunidade ou uma clarividência ou
caso haja uma necessidade, uma travada temporária de um padrão desse de mediunidade, caso haja, porque tem que ver se tem. Por exemplo, a pessoa, eu tô com a mediunidade e não quero. Ela pede, mas ela já tá 2 vidas egoístas, a vida toda sem fazer nada por ninguém, só vive para si mesmo, vive dentro de sofrimento, lamentando, pesada, nunca, não tem um crédito em seu favor. A mediunidade já foi colocada nela para que ela tenha um pouquinho mais de empatia com os outros, não só com seus problemas. Aí ela de novo faz uma prece pedindo aos mentores que não deixe ela ter mediunidade. O cara vai olhar e falar, vai, filha, ela já foi colocada aí exatamente para que você sentisse um pouquinho mais de empatia, não só o seu próprio umbigo. Se tirar isso de você, você vai passar mais 10, 20, 50 anos aí pensando só em você. Você precisa sentir a dor do outro. Na tora. E ela continua sentindo a dor do outro, não faz nada por ninguém. Um monte assim, ó. Tem empatia torástica. Sente a dor, a agonia, fica mal, reclama, mas não faz nada. Não se movimenta. E continua, imagine se tivesse sem mediunidade. Ela está sentindo os outros, sentindo agonia, sentindo angústia, chega no lugar, não se sente bem, chega perto de uma pessoa, não se sente bem, continua sem fazer nada. Não usa a mediunidade, deveria estar usando. Não faz uma campanha, um processo de qualquer coisa, nada. Se pegar a vida dessa pessoa, ela é 100% ela. Só. É meu trabalho, é meu dinheiro, é meu namorado, é meu filho, é minha viagem, meu sorvete, meu bate de latte. E meu Mary aqui. Nada. Então, se você tira a mediunidade dessa criatura, deixa pelo menos ela começar a sentir na pele o tempo todo, para ver se ela desperta. Para ver se ela desperta, vai apanhar no lombo até despertar. Mentor vai e fica te olhando, fala, bicha burra, velho. Não dê essas palavras. Quanto que essa figura vai entender, velho? Tá apanhando, tá resmungando o dia todo, tá apanhando, continua resmungando, ai, que horrível, ai, que vazio. Continua sentindo a energia de todo mundo, do vizinho, do parente, não faz nada. Mentor tá aí. Mentor ajuda a dissolução de traumas antigos, através de resolutivas, levando você ao passado, como aconteceu comigo. Olha para você, percebe que você precisa de uma ajuda, eles são excelentes terapeutas. Todos eles. Vem cá um minutinho, quebra o tempo e espaço, coloca você lá num ponto, na frente de situações super difíceis para você conseguir trabalhar aquelas coisas que você não trabalha. Daí um dia, de repente, você acorda, você está melhor, você nem sabe como. Mentor. Inspira constantemente você para decisões cruciais. Você percebe uma coisa estranha, não sei se vocês já perceberam. Existe uma coisa que é entre os mentores e entre o processo da vida e entre as suas próprias energias. Eu queria que você me respondesse se você percebe isso. Vou fazer uma enquete. Eu vou dar enter no enquete só na hora. Você percebe essa sensação que descrevi? Não dê enter, só estou aqui. O mouse está em cima aqui, iniciar a enquete. Olha que interessante. Você quer fazer uma coisa? Você só pensa. E de repente, tudo dá certo. Você, nossa! Como assim? E é uma coisa difícil. Sei lá. Como aconteceu com o amigo José Fragoso, o outro. José Fragoso, na época do Trump, na época da imigração pesada que está tendo nos Estados Unidos, controle de, não sei o que, de entrada e saída, está difícil. Aplicou para ir para os Estados Unidos, porque os filhos dele moram lá, né? Com a namorada. 15 dias depois ele já estava lá. Como? A chance era de 1%. Não estou entrando em política, não estou reclamando, não. Eu só estou falando do fato. É um fato. Essa é besteira. 15 dias. Mas não era uma coisa fácil, não. Eu estava falando de uma outra pessoa que não era nem casada. Um negócio assim, impressionante. E, ao mesmo tempo, quando você quer fazer uma coisa que você não entende por que nada dá certo, você pensa até que é encosto. Existe a ação dos mentores aqui. Eu vou perguntar para você aqui. Você sente isso, às vezes, com você? Você vai falar que normalmente é mais negativo.
Mas os mentores, eles vão usar os recursos que você tem. E eles usam. Cara, não dá para entender a força disso. Eu percebi, por exemplo, que algumas coisas era para ser, outras não. Por exemplo, eu tentei, e eu dou passo atrás, tá? Eu percebo que tem alguma energia que não está conectada. Eu falei, calma, não é agora. Eu sou meio na cocó assim. Tentei fazer o curso, vou fazer, tá? Calma. Estou esperando a hora certa. Talvez seja a questão da medicina agora, eu acabei de voltar, tá? Estou indo bem, então estou calmo, então, para não esturtar de novo. Eu tentei fazer o curso lá no Saque de Arapuera, não consegui. Aí peguei a Liga de Espiritualidade, tentei fazer o curso lá na Liga, que nem nós fizemos o curso de Reiki. A Liga está travada, me travaram, não consegui, cara, não rodou. E olha que eu movimento energia, fui para um lado, fui para o outro, falei, eu percebi uma trava. Eu falei, não é agora. Dei um passo para trás. Porque as outras coisas que eu tento fazer, ela faz assim, simplesmente acontece. Acontece. Não, quando acontece, até o recurso para fazer dá certo. Ela vem, ele aparece. Não tem nem recurso, aparece. Como o caso de estudar medicina. É impressionante. Então, por isso que eu estou falando. Existe uma ação dos mentores em cima das coisas que estão no momento. Então, às vezes, você vai fazer uma coisa e você tem que perceber se está difícil, se você tem crédito para isso, tem movimentado a energia verdadeiramente para as coisas acontecerem, você tem sido uma pessoa... não é crédito do passado, é crédito agora. Você tem sido uma pessoa proporcionalmente próspera aos outros para ter prosperidade quando você decidir uma nação? Isso é uma coisa importante. Às vezes, não é só isso. Às vezes também não tem o aval do mentor porque não é uma coisa que tem que ser feita agora. Calma. Movimenta um pouquinho mais de energia ou vai com mais calma. Às vezes as coisas precisam tomar um caminho. Então eu acho que tem muito disso. Eles são super fortes com a gente, tá? Eu não estou sozinho nisso. Então assim, vai ser feito, mas deixa eu sentir energia. Na hora que bater, vai bater. E aí não tem como segurar. Você dá um passo, pum. Eu pensei várias coisas, tá? Eu pensei até pensei não, né? Abrir mão de algumas coisas, né? Como fazer... as pessoas falam, por que você não faz lá no IPPB e tal? Não. Cara, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer no IPPB, velho? O IPPB se mantém há mais de 30 anos, praticamente, com os cursos que eles dão lá. Então, eu não posso chegar num lugar que é legal, que está mais de 30 anos fazendo coisas boas, que faz os cursos lá e ir lá e faz uma coisa de graça. Eu não posso fazer isso, entendeu? Um curso que tem lá. Não posso fazer isso. É antiético. Isso é imoral, entendeu? Nem antiético, é imoral, assim. Então, eu dei um passo atrás, eu falei, calma, vamos esperar a janela, né? A janela acontecer. Vai acontecer, vamos fazer a janela na hora certa. Eles aceleram o nosso aprendizado espiritual, nos pegando no astral, nos levando em locais, e você aprende coisas no plano espiritual que você não sabe como você sabe. Já percebeu isso também? Como é que você tem determinado conhecimento? Mentor. Eles pegam você, levam em determinados lugares, você aprende coisas que você não sabe como sabe. Isso aconteceu muito comigo depois que eu comecei a sair do corpo, com mais assiduidade. Começou a chegar com o tempo informações e você às vezes fala, nossa, eu até vou ver, não, deixa eu ver isso aqui, por que eu estou falando isso? Eu vou lá e a coisa é exatamente isso que você está falando. Você fala, nossa, que loucura, velho. Então você fica até com medo, né? Deixa eu dar um passo atrás aqui, porque fica com medo de dar ruim, de fazer alguma merda, né? Coisa dos caras também.